Sexto e último dia da nossa campanha, vestindo a armadura, Efésios capítulo 6. A Bíblia diz no versículo 10: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. De onde vem a nossa força? De Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Por quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então as ciladas do diabo existem. Como é que você fica firme contra isto? Vestindo toda a armadura de Deus e se fortalecendo no próprio Deus e no seu poder. Versículo 12: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra o ser humano, mas é contra os demônios. Tem gente que não é que a pessoa não gosta de você, é o que está na pessoa que não gosta de você, que se incomoda contigo. São as trevas que habitam nela, que se incomodam com a luz que habita em você. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra seres espirituais do mal. Não é contra o seu filho, não é contra o seu marido, não é contra a sua vizinha, não é com a pessoa que trabalha ao seu lado, com a pessoa que estuda com você. A sua guerra é contra os seres do mal. E para nós vencermos eles, nós precisamos usar armas e armaduras espirituais. Por isso que diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, não são humanas, mas antes são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. As nossas armas são espirituais. Por quê? Porque a nossa batalha é espiritual. Tem uma live que eu falo mais desse assunto, que eu vou deixar aqui para vocês, em algum momento vai aparecer aí. Amém? Mas entenda isso, a nossa guerra é espiritual. Versículo 13, por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então nós estamos numa guerra, o dia mau existe, as ciladas do diabo existem, mas no meio de tudo isso, nós podemos permanecer inabaláveis. Por quê? Porque estamos revestidos das armaduras de Deus e fortalecidos no seu grande poder, firmados na rocha que é Cristo, escondidos no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus, coberto com o sangue de Jesus, cheios do Espírito Santo. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e a vitória é de Deus e do seu povo. Quem crê nisso? Amém? Você crê nisso? Então nós podemos permanecer inabaláveis. Porque se você for ver um documentário de pessoas que foram a guerras, pessoas como nós que foram a guerras e voltaram, venceram, voltaram vivos, mas muitas dessas pessoas venceram a guerra, mas não conseguem dormir, não conseguem ir na rua, ficou perturbado, ficou abalado, essa é a palavra, ficou abalado e não consegue ter uma vida normal. Porém, a Bíblia está dizendo que esta guerra que nós travamos espiritual, nós podemos vencer em Cristo e permanecer inabalável. Podemos até ter marcas, cicatrizes, mas vai ser apenas uma lembrança da vitória que nós tivemos em Deus. Assista a campanha de Gálatas que eu falo sobre isso. Então é possível vencermos guerras espirituais, mas também guerras humanas, guerras do nosso dia a dia em Deus e permanecer inabalável. Amém? E quais são as armaduras espirituais? Versículo 14. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então as armaduras são cinto da verdade, couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Como nós recebemos isso?
à medida que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Como nós somos cheios do Espírito Santo? Capítulo passado, né? Orando, adorando a Deus, louvando a Deus. Quando a nossa adoração sobe, o Altíssimo desce e nós somos cheios dele. E aí nós oramos: Senhor, me veste com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com o escudo da fé, a espada da palavra, coloca na minha cabeça o capacete da salvação, veste os meus pés com as sandálias do evangelho da paz, me veste. Você precisa orar, você precisa agora nesse momento ler este capítulo, ler esses versículos e orar, peça por peça, armadura por armadura, pedindo para Deus te revestir, pedindo para Deus colocar essas armaduras em você, fazendo um ato profético. Senhor, eu estou aqui segurando o escudo da fé e a espada da palavra, me dá autoridade, me dá sabedoria para guerrear, em nome de Jesus, me dá poder, Senhor, me veste do teu Espírito Santo. Nós precisamos subir de nível, e batalhar no mundo espiritual. Tem gente que é vítima de ataque espiritual, tem gente que é vítima de obra, de feitiçaria, de bruxaria, e precisa aprender a batalhar no mundo espiritual, mas tem que se vestir das armaduras espirituais. Talvez a sua vida, o seu casamento não deslancha, não destrava, não vai para frente, porque você está sendo vítima de ataque espiritual, e Deus está te chamando para entrar na guerra, e é Ele quem garante a vitória. O teu inimigo virá contra ti por um caminho, mas por 7 terá que fugir. A guerra é do Senhor, a vitória é do Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? E eu quero dizer algo aqui que eu escrevi. O capacete é da salvação. Os salvos têm a mente impenetrável. O inimigo não consegue mexer com a sua mente. A nossa mente é um campo de batalha. Mas se você é salvo e você tem o capacete da salvação, o inimigo não consegue brincar com a sua cabeça. Não consegue. Existe um deus pagão, agora eu não me lembro o nome dele, mas que era adorado na antiguidade, que quando ele queria matar um inimigo dele, ele deixava a pessoa louca primeiro, mexia com a mente. Quem era aquele deus pagão? Não me lembro o nome dele, mas é um demônio, porque todos esses falsos deuses, essas falsas divindades são demônios. E ele mexia com a cabeça das pessoas. Aquele demônio tinha como alvo deixar a pessoa louca e depois matá-la. Mas os salvos têm a sua mente impenetrável. O diabo não consegue brincar com seus pensamentos, com a sua mente. A couraça da justiça. Os justos têm o coração guardado. E a Bíblia diz: guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. Como? Com a couraça da justiça, vivendo uma vida justa e sendo justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus. Nosso coração vai ser guardado e o inimigo também não vai conseguir entrar no nosso coração e nos dividir. Amém? O cinto da verdade. Então os que andam em verdade, os verdadeiros, não são expostos à vergonha, porque o cinto, ele liga uma peça da armadura a outra e ele impede que a armadura caia. Se a armadura cai, você fica desprotegido e fica exposto à vergonha. Imagina que você está usando uma calça larga. E essa calça, se você não põe cinto, ela vai fazer o quê? Vai cair e vai te fazer o quê? Ser exposto à vergonha. Suas partes íntimas vão ser expostas. Então, quem anda na verdade, a verdade é Cristo, os verdadeiros não são expostos à vergonha. Amém? Envergonhado será o diabo na sua vida. O que a Bíblia diz? Que a fé é o escudo para que nós possamos apagar as setas inflamadas do maligno. Então o diabo lança a seta pegando fogo, mirando a nossa cabeça, e a gente se protege com o escudo da fé. Então os que andam em fé são inatingíveis. O diabo pode te atacar, mas não vai conseguir te derrubar, mas não vai conseguir te tocar, porque o escudo da fé te protegerá. Os de fé são inatingíveis. Amém? Aí o que a Bíblia diz? A espada é o Espírito Santo e é a palavra de Deus, certo? Então, os que conhecem a palavra sabem quando atacar, sabem quando dizer algo, sabem como dizer, porque são instruídos na palavra. A espada aqui é a única arma de ataque, todas as outras são de defesa, certo? Mas a espada é o Espírito, é a palavra de Deus, então nós precisamos ter a palavra. Jesus foi tentado pelo diabo em Mateus 4 no deserto. Como é que Jesus se livra daquilo? Como é que Jesus se defende, mas também ataca? Com a palavra de Deus. O diabo fala: se lança daqui,
Porque a palavra de Deus diz, aos teus anjos dar a ordem a teu respeito. Olha o próprio diabo usando a palavra de Deus. E Jesus fala, mas também está escrito, atacando Satanás, se livrando da tentação dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ataca, Jesus vence a tentação do diabo usando a palavra de Deus. Aí o que o diabo fala? Leva ele no alto do monte e fala, tá vendo todos esses reinos, toda essa riqueza? Eu te dou se você se prostrar e me adorar, Jesus. E Jesus fala, arreda Satanás, porque está escrito, palavra de Deus, adorarás ao Senhor teu Deus, prestará culto somente a Ele. Então é com a palavra de Deus que nós expulsamos Satanás da nossa vida. É com o Espírito Santo, é com a espada. Precisamos nos vestir dessa espada. Amém? Para guerrear no mundo espiritual. E finalmente, a Bíblia vai falar sobre os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Aqui primeiro eu quero falar sobre paz. A paz guarda os nossos pés. Então ainda que a gente ande num terreno cheio de pedras, cheios de objetos pontiagudos, os nossos pés não serão feridos. Por quê? Porque a paz do Senhor nos guarda. Esse aqui é o nosso pé, esse aqui é o Evangelho da Paz, que está nos guardando de tudo o que pode tentar ferir o nosso pé. A paz de Deus não vai deixar. E onde é que está a paz de Deus? No pé, que é a nossa base. Então a nossa base de vida precisa ser a paz de Deus. Você precisa viver em paz. Por quê? Porque você vive com aquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Então como é que nós vamos viver atribulado, com medo, desesperado, se nós andamos com Cristo, que é a própria paz? Não faz sentido. Amém? E o que também fala? O Evangelho da Paz. O Evangelho, a prontidão do Evangelho. Ou seja, nós precisamos pregar o Evangelho. Os que entenderam o Evangelho caminham e vivem por um motivo: fazer com que outros também entendam. Aqueles que receberam a mensagem do Evangelho entendem que receberam juntamente com isso uma missão e uma responsabilidade de levar esta mensagem a outras pessoas. E estes estão calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Amém? Só que tudo isso que eu estou falando só é possível, só se torna real através da oração no Espírito. Versículo 18. Orem no Espírito. Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. Orem no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então, sem oração, meu amigo, a nossa vida espiritual está fadada à derrota. Está fadada ao fracasso. Sem oração não adianta você ver vídeo, não adianta você nem mesmo ler Bíblia, não adianta você fazer nada se você não tiver uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. É orar com a sua boca, é orar com a sua mente, é orar no seu espírito, é estar orando o tempo todo. Amém? Apenas desta forma nós seremos inabaláveis, certo? E para encerrar, eu quero ler aqui o versículo 24, o último versículo deste livro. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Quem é corrupto faz o quê? Se vende. Troca os seus valores, abre mão do seu próprio caráter, mas nós precisamos amar a Jesus Cristo com amor incorruptível. Nós não o trocamos por nada, nós não o deixamos por nada, nós não vendemos a nossa fé por nada, até porque a Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que colecionava pérolas, mas ao achar a pérola mais valiosa de todas, ele vende todas as outras que ele tem e ele fica com aquela pérola que simboliza o reino de Deus. Então, quando nós encontramos o reino de Deus, quando nós nos encontramos com Cristo, nós entendemos que não há nada mais valioso. Ele é a nossa pérola mais valiosa e por isso nós não o vendemos, nós não vendemos a nossa fé por nada, porque quem quer ganhar dinheiro em cima de Jesus, quem vende a sua fé é como Judas. E o final de Judas todos nós sabemos. Então nós não amamos a Jesus Cristo com amor corruptível. Nós o amamos com um amor incorruptível, um amor puro, um amor santo, que não o troca, não o vende, não o deixa por nada, porque ele é tudo o que nós temos de mais importante nesta vida. E sabe o que é o interessante?
quando Paulo escreveu o livro de Efésios, ele estava preso. E provavelmente ele teve esse ensino da parte de Deus, das armaduras espirituais, vendo um soldado romano. Provavelmente Paulo viu um soldado romano, viu as suas armaduras, a couraça, o capacete, o cinto, a espada. Provavelmente ele viu. E no momento em que ele vê aquele soldado que o está prendendo, possivelmente até mesmo o açoitou em algum momento, Deus começa a falar com ele sobre coisas espirituais. Então, até mesmo em momentos de dificuldade, nós podemos receber grandes ensinamentos da parte de Deus. Até mesmo em momentos de aflição, nós podemos receber algo precioso do céu. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer e tem para te ensinar nessa situação. Paulo escreveu esta carta poderosa que hoje nós podemos ler e aprender muito mais do que eu passei aqui nesses vídeos para vocês, só que esta carta foi escrita numa prisão. E ainda assim, Paulo conseguiu ser um instrumento de Deus para abençoar bilhões, trilhões. Quantas pessoas no mundo já não leram estas palavras? Muitas. Mas foi na prisão que ele foi um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus, aonde quer que você esteja. Seja qual for a circunstância que você está vivendo, no monte ou no vale, na bênção ou na prova. Seja um instrumento de Deus, porque Deus quer te usar para mudar a vida de alguém. Seja cheio do Espírito Santo, vista-se das armaduras de Deus e vença o diabo através da palavra do nosso Deus, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente.